Então, a lógica da Constituição, se bem entendida, organiza tanto o pensamento da gente e faz com que a gente saia em defesa dela. Cerre fileiras em defesa da Constituição, em torno da Constituição. Vamos deixar de ter um pé atrás com a Constituição, né? Isso, inclusive, várias perguntas aqui, muitos elogios, a maioria está elogiando a sua fala. A professora Osanete Medeiros, aqui da UNB, fala que o senhor fala para o coração, e que como fazer que a população se aproprie desses conhecimentos e conheça a Constituição. Porque muito do que está acontecendo aqui... Ela está certa. É porque a população sequer se dá conta, né, dos seus direitos. Isso. E os próprios parlamentares, ao propor esse rebaixamento dos direitos sociais, incluindo esse parágrafo único no artigo 6º, admitindo a desvinculação de receitas, como o senhor explicou tão bem a razão de ser dessa vinculação, com um novo artigo número 7. A primeira vinculação, o Estado está vinculado a fundamentos e objetivos. Isso. E para não se desgarrar dessa vinculação, é preciso vincular certas receitas estatais a certas atividades essenciais, fundamentais. Então, a vinculação das receitas tem a ver com a vinculação do Estado. Ele foi criado para isso, plasmado para isso, constitucionalizado para isso, aos seus fundamentos e às suas finalidades. Uma vinculação puxando outra, explicando a outra. A vinculação de receita, porque se você não fizer isso, o Estado não se vincula aos fundamentos do artigo 1º e muito menos aos objetivos do artigo 3º. Olha, isso aí nós vamos transcrever e enviar para o senador Márcio Bittar, porque ele não entendeu essa parte quando a lógica da vinculação. Exatamente, quando ele propõe a desvinculação de receitas vinculadas para priorizar o pagamento da dívida. Aí o Estado vai se desvincular de seus fundamentos e de seus objetivos, que são princípios. Artigo 1º, sabe como é o nome? Artigo 1º e 3º. Sabe como é o nome do título 1º, de que fazem parte o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º? O nome desse título é Constituição. Dos princípios fundamentais. É o que há de mais fundamental. Olha, é o que há de mais estruturante, o que há de mais sustentável ali. E princípios são normas, mas não são normas quaisquer. São supernormas, sobrenormas. São as principais normas jurídicas, porque os ideais, os valores estão para a filosofia, assim como os princípios estão para o direito. O que a filosofia chama de valores, o direito chama de princípios. E tanto os valores em filosofia quanto os princípios em direito veiculam ideais de vida civilizada, democrática, ideais de vida. As ideias estão a serviço dos ideais. As ideias gravitam em torno dos ideais. Então, é a lógica da Constituição. Agora, está acontecendo no mundo todo algo que vai chegar para o Brasil, já está chegando, embora com certa lentidão, que é o seguinte: são fenômenos recorrentes no mundo todo. Primeiro fenômeno, a planetarização da democracia. Segundo, a constitucionalização do direito, todo o direito sendo remetido para a Constituição. A Constituição influenciando a interpretação e aplicação de todo o direito, penal, civil, eleitoral, tributário, né, trabalhista, processual. E o terceiro fenômeno é a da popularização da Constituição. A pergunta da professora. A população entendendo que segurança jurídica máxima é aplicar a lex máxima. A lex máxima é a Constituição. Então, é preciso que a população se assenhore, se aproprie da Constituição, conheça a sua Constituição e passe a cobrar dos governantes fidelidade à Constituição. E também ajude o judiciário a dizer aos governantes do Legislativo e do Executivo. O judiciário a dizer, olha, eu não governo,
Vocês governam, eu não. Mas eu impeço o desgoverno. Isso. A Auditoria Cidadã tem procurado contribuir para essa popularização, doutor Aires, procurando fazer artigos, colocando mesmo, né, esses temas aparentemente super complexos, que é só aparentemente, porque, no fundo, quando a gente vê, não tem nada tão complexo assim, não é que as pessoas não possam entender, claro que podem entender. Então, a Auditoria Cidadã tem feito esse esforço para traduzir, popularizar, como neste momento buscamos lá esse texto da PEC, um texto bem, que deixa, né, uma dificuldade para as pessoas entenderem o que está sendo inserido, o que está sendo cortado, e a gente transforma isso num texto... O seu texto é primoroso. Olha como eu recomendo a leitura do seu texto. Agora, eu acabei de dizer, o judiciário não governa, mas impede o desgoverno. E qual é o desgoverno maior? Descumprir a Constituição. A Constituição governa quem governa. Se quem governa não governa segundo a Constituição, está incorrendo no pior dos desgovernos, que é dar as costas à Constituição. E quando a população chega junto, entende, faz as críticas a partir da Constituição. Quantas vezes você já citou o artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias, nesse papo aqui? É isso. Você empresta à sua fala credibilidade, peso, e transfere para seu eventual opositor um ônus contra-argumentativo muito forte. Como ser contra o que você está dizendo, se você está argumentando com a Constituição? O que é que a Constituição diz? Que compete, artigo 202, compete prioritariamente, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, ou seja, sobretudo, principalmente, a guarda da Constituição. O que é que diz isso? Olha, a Constituição não é suprema, lei suprema, por ser guardada por um Tribunal Supremo. O Tribunal é que é supremo por guardar a lei suprema. Por que é que no artigo 78 está dito que o presidente e o vice-presidente da República tomaram posse perante o Congresso Nacional, assumindo o compromisso de, tem muitas coisas, integridade da União, a observância das leis, promover o bem do povo, etc, etc. Mas, antes de tudo, manter, defender e cumprir a Constituição. E o artigo 85 diz: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra o quê? A Constituição. Especialmente, vem 7 incisos, mas atentem contra a Constituição. Porque é a lei das leis. Quando a gente argumenta com a Constituição, é outra coisa. Isso. E é o que nós esperamos, então, toda essa questão da legitimidade das instituições, que a gente quer que as instituições funcionem de forma legítima. Nós esperamos que com esses esclarecimentos brilhantes que nós somos brindados aqui nessa noite, que o Senado, onde tramita essa PEC 186, rejeite essa PEC. Quando ela faz o que faz aqui, que nós explicamos, com os direitos sociais, com o serviço público, ela traz nela uma parcela do desmonte do serviço público, que está lá na PEC 32, que está tramitando na Câmara. Sem servidores públicos, sem serviço público, não há prestação de serviço à sociedade, não é? Então, é um conjunto de medidas aqui, também afeta estados e municípios, empobrecendo-os, revogando uma possibilidade de ressarcimento que a União é devedora dos estados. Então, nós não podemos deixar essa PEC 186 prosseguir como ela está. E, como já dissemos e repetimos várias vezes, colocamos as fontes dos dados que nós colocamos aí, de recursos líquidos disponíveis para o auxílio emergencial,
não é necessário esse desmonte dos direitos sociais. Se não dá com a mão e toma com a outra. Exatamente. Contradição. Dá com a mão e tomar com a outra. E mais ainda, doutor Aires, o auxílio emergencial é uma coisa temporária, agora, na pandemia, enquanto bem observado. Trabalhar, e essa alteração aqui que querem fazer nos direitos sociais é uma coisa para mudar a Constituição para sempre, não é possível. Olha, se você puder argumentar assim, que em nome da instituição, não é, que você presida, a Auditoria Cidadã da Dívida, que a Constituição só falou, como efetivamente fala, de vinculação de receitas para determinados setores estratégicos, sustentáveis, essenciais, como condição para que o Estado se vincule realmente aos fundamentos e finalidades que estão na Constituição, no artigo 1º e 3º, respectivamente. E que o Poder Legislativo faz parte do artigo 2º. Mas o papel daqueles que fazem parte do artigo 2º é fazer o meio de campo entre os fundamentos do artigo 1º e os objetivos do artigo 3º. Ou seja, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário existem para, partindo como base de inspiração dos fundamentos da República, artigo 1º, estrela de 5 pontas, eles alcançarem os objetivos, que são os 4 pontos cardeais do artigo 3º. Entre o artigo 1º e o artigo 3º, o Legislativo se coloca para fazer o meio de campo. Perfeito. E o Executivo também, o Judiciário também. O artigo 2º parametriza a atuação dos poderes do Estado na perspectiva da interligação dos fundamentos, artigo 1º, aos objetivos da República Federativa, artigo 3º. Isso ordena o pensamento de todo mundo, se a gente interpretar a Constituição assim.